A paz do Senhor Jesus. Nossa meditação de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 27, que diz assim: E ainda lhes disse: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Para acabar com a confusão do sábado, do dia de descanso, que algumas religiões distorce o conceito, troque a palavra sábado pela palavra graça. Vamos ler de novo o versículo? Marcos 2, 27. E ainda lhes disse: a graça foi feita por causa do homem, e não o homem por causa da graça. Ou seja, o favor imerecido de Deus foi feito por causa do homem falho, pecador. Desde o início, quando foi criado, Deus já tinha determinado a graça, o sábado, o descanso, o refrigério, o socorro, porque o homem iria falhar. Só que antes do homem falhar, Deus já tinha o eleito e já tinha oferecido um sacrifício por ele antes da fundação do mundo. Então, troque a palavra sábado pela palavra graça. A graça foi feita, foi criada, foi estabelecido o favor e merecido por causa do homem, porque nós somos falhos e pecadores. E o homem não foi feito, e não o homem por causa da graça. Então, a graça, o sábado, o descanso de Deus que nós só encontramos na graça, Israel fechou a porta para a graça, fechou a porta para Jesus Cristo e não tem o seu descanso. Nós, igreja, nós abrimos a porta do nosso coração para Cristo e agora nós temos a graça. A graça é o descanso que eles nunca tiveram. E o apóstolo Paulo fala lá em Hebreus que eles ainda não entraram no descanso. Então nós precisamos entender que mesmo eles guardando o ano sabático, guardando o 7º dia da semana, sábado, eles não entram no descanso. Porque o descanso não é parar no tempo. O descanso é uma pessoa, é Jesus Cristo. Então troque o sábado por graça. Então o sábado foi feito por causa do homem, ou seja, a graça foi feita por causa do homem. E não o homem por causa do sábado, e não o homem por causa da graça. Porque nós somos necessitados da graça de Deus. Sem a graça de Deus, nós não temos vida. Nós não temos a vida eterna, nós não temos paz nessa vida, nós não temos alegria nessa vida. Tudo é uma ilusão, é um conto de fadas que dura pouco tempo e acaba. Dura pouco tempo e acaba, dura pouco tempo e acaba. E a nossa natureza é querer mais, sempre querer mais prazeres, querer sempre mais do melhor. E nós não vamos ser completos, não vamos nos saciar com as coisas dessa vida. Somente a graça de Deus pode nos contemplar. Somente a graça de Deus pode preencher o vazio nas nossas vidas. Então, de uma vez por todas, Jesus Cristo é o Senhor da graça, é o Senhor do sábado. O sábado não foi feito por causa do homem. A graça não foi feita por causa. É isso, né? A graça foi feita por causa do homem. Jesus Cristo é o Senhor do sábado, é o Senhor da graça. O sábado foi feito por causa do homem, porque o sábado é a graça de Deus, é o favor imerecido para os que sofrem, que são perseguidos, que são pobres, que são escravos. É o descanso de Deus para eles, é o refrigério para eles. Então vamos lá. O sábado foi feito por causa do homem. O sábado é a graça de Deus. É o favor imerecido para o homem. Senão ele teria que trabalhar constantemente. Então é a graça. O sábado é a graça de Deus para com o homem. Então a graça foi feita por causa do homem. O sábado, que é a graça, foi feita por causa do homem. E não o homem por causa do sábado, e não o homem por causa da graça. É o contrário. Porque ele nos amou primeiro. Então, primeiro a graça. Ele nos amou primeiro o descanso. Ele nos amou primeiro o sábado. Pegou?
Então, de uma vez por todas, troque a palavrinha sábado pela palavra graça, para você entender qual o verdadeiro conceito da palavra de Deus em todo o Antigo Testamento. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.